Olá, tudo bem? Estamos fazendo esse estudo, mais uma reflexão aqui, sobre fitoterapia, medicina oriental e sintomas abstratos. Logicamente está aqui bastante poético, bastante descontraído esse estudo, porque é a partir de conversas que tivemos ultimamente com algum grupo de jovens que estudam a área da saúde e fixam muito nos sintomas físicos. E como a gente nunca consegue convencer os jovens, mas a gente tem que buscar esclarecê-los e eles são muito racionais, então trouxemos aqui para um conjunto de dados bastante racionais, embora poéticos, para que a gente consiga fazer uma reflexão sobre a fitoterapia, as medicinas tradicionais e como elas podem ajudar na melhoria da qualidade da saúde humana, de um ponto de vista mais abstrato. O futuro da saúde humana está nas terapias energéticas naturais e complementares. E as pessoas às vezes tendem a fixar muito nas coisas materiais. Aí fala assim, mas a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. E as pessoas acostumam falar em ciência sem pensar na ciência que transcende as coisas materiais. É um ponto de vista de cada um, é uma forma de entender de cada um, mas nós temos que pensar de uma forma mais ampla sobre a saúde humana. E a experiência que nós temos de outros colegas, de várias, centenas de pessoas pelo mundo afora, talvez milhares de pessoas, que estudaram e trabalham tratando os demais com as terapias naturais. Isso traz qualidade de vida, traz excelentes resultados quando elas são bem aplicadas. Castelos podem ruir, mas sempre encontraremos uma estrada que nos leva à residência segura de nossos objetivos. Tem ali uma foto de um castelo bonito, outro castelo ruído, e uma bela estrada e uma bela casa. Assim, gente, tudo na nossa vida. A gente constrói aquele castelo de sonhos e um dia a gente vê que ele está desmoronando, desfazendo como um castelo de areia. E às vezes a gente pensa que o nosso castelo está muito bem sólido, bem firme, e em um dado momento ele desvanece. Mas, em compensação, novas situações e oportunidades surgem, e com elas e com isso, um conjunto de situações novas aparecem para nós, criando para a gente dados importantes para que a gente faça um contrabalanço de tudo a nossa vida e continuemos a nossa caminhada sobre novos parâmetros mais possíveis de alcançar uma felicidade que até então nem suspeitávamos. No cenário geopolítico, tudo é o que parece ser, nada é o que parece ser, tudo também é o que não parece ser. Consul Carolina Bernardes. Eu coloquei ali ideias, que nós temos que começar a entender as ideias que são lançadas para nós, e até mesmo por nós. A verdade, só o tempo irá nos dizer. Mas às vezes o tempo passou e você perdeu aquela oportunidade de embarcar. Aí você perde a oportunidade de embarcar naquele lindo balão azul que te conduzirá aos caminhos seguros para encontrar novas oportunidades. E aquela oportunidade que vai mudar a sua vida para melhor. Porque nós não podemos ficar presos a conceitos. Porque, como está dizendo aqui, no cenário geopolítico, mas quem tem geopolítica com saúde? Tem, nos bastidores dos dados que nos são passados, tem uma política trabalhada, muito bem elaborada por pessoas que querem nos manter dentro de uma linha de pensamento. Se não formos vigilantes o bastante, perderemos a oportunidade de transpor, de transmutar aqueles momentos da nossa vida para algo melhor. E como a gente disse antes que o futuro da saúde humana está nas terapias naturais, energéticas e complementares, certo? Nós temos esse dado aqui do Financial Times, que diz o seguinte: soldados feridos nas forças ucranianas contraíram infecções que não podem ser tratadas com antibiótico. Certo? Aí tem aqui o link do jornal da Telegram, onde a gente copiou esse dado do Financial Times. Uma manchete, no caso, né? Bom, gente, o mundo hoje não é mais como a gente pensava que era. Dados são manipulados, a gente já entende que são manipulados por pessoas extremamente capazes e cada um de nós
Temos que saber criar nosso mecanismo de defesa, não de atacar o outro, mas de como nos proteger das situações mais inusitadas que aparecem. Mas um ponto de reflexão para nós importante, de uma forma bem poética, bem natural. Quando vocês ultrapassam os portões de uma universidade com a matrícula na mão, vocês têm uma potente lanterna em mãos para iluminar vossos caminhos. Só que tem um detalhe. A bateria dela será alimentada pelos seus esforços em adquirir conhecimentos e sabedoria, para discernir as pilhérias das verdades. Sucesso a todos! É muito importante a gente entender que estamos sempre recebendo informações das mais variadas, verdadeiras, não muito verdadeiras, boas, não muito boas, mas a condição de discernir ou de meditar sobre elas é fundamental. E ao longo do tempo, nós temos que adquirir essa capacidade de questionar, refletir, pensar. Quanto mais elaborarmos a nossa mente, quanto mais elaborarmos nossos pensamentos, baseado em dados comparativos, não só aquela comparação com aquelas ideias que nós queremos que seja verdade, mas principalmente com aquelas outras ideias que são fundamentais para construir todo o arcabouço de informações da nossa existência, da nossa caminhada. Em cada reencontro, um aprendizado. Em cada diálogo, uma nova fonte de esperança. Uma nova lâmpada acesa em nossa mente que nos possibilita caminhar em nova atmosfera, talvez com mais segurança e objetivos renovados. Porque a vida é uma grande universidade. A nossa caminhada aqui na Terra traz para nós oportunidades de fazermos as reflexões necessárias para crescermos espiritualmente, para adquirirmos conhecimento, sabedoria e para que a nossa alma se ilumine, alimentando-se sempre das energias do amor, da fraternidade e da paz. Precisamos, então, desfazer as amarras da inteligência e do conhecimento com preconceito, para construirmos os laços do discernimento que conduzem à análise dos fatos e ao raciocínio que culmina com a interpretação construtiva que leva à sabedoria. Quantas vezes a gente toma uma verdade simplesmente porque nos passaram por uma fonte que a gente acha ser muito boa, mas os caminhos que ela está nos conduzindo nos desvia da verdadeira por causa do nosso conforto íntimo, do nosso crescimento, seja técnico, profissional ou espiritual. Porque muitas das vezes, devido ao preconceito, devido a conhecimento arraigado como verdade e que ele é apenas uma base para nós alicerçarmos novas informações, a gente perde grandes oportunidades na vida. Lembrando que, quando Newton desenvolveu toda a física newtoniana, todo aqueles conjuntos de dados para descrever o modelo cósmico do universo, todos ficaram encantados. Serviu de base para estudo por muito tempo. Até hoje, as equações de Maxwell são fundamentais para quem vai estudar eletricidade e eletrônica. Mas não ficou só nisso. Todo o conhecimento foi sendo aperfeiçoado, aprimorado, ganhando novos contornos, novas capacidade de discernimento e de compreensão. Veio Einstein e disse: tudo é relativo. A partir daquele momento, da teoria da relatividade, criou-se a física quântica, que é ainda mais complexa, cheia de dados extremamente abstratos. E por que na saúde humana nós queremos só coisas concretas? Concretas do nosso ponto de vista? Aqui está reescrito esse texto, eu não achei o original nos meus arquivos aqui onde estava guardado, mas é um texto do Jung, que eu fiz um retrabalho nele, mas ele não perdeu a essência. Como reflexo do mundo e do homem, a alma é de tal complexidade que pode ser observada e analisada a partir de um sem número de ângulos. Com a psique acontece justamente o mesmo que acontece com o mundo, pois a sistemática do mundo está fora do alcance humano. Temos de nos contentar com simples normas artesanais e aspectos de interesse particular para variarmos cada caso. Cada um elabora para si seu próprio segmento do mundo e com ele constrói seu sistema privado para o seu próprio mundo. Muitas vezes cercado de paredes estanques, de modo que, algum tempo depois,
parece-lhe ter aprendido o sentido e a estrutura do mundo. Ora, o finito não pode jamais aprender o infinito. Embora o conjunto dos fenômenos psíquicos seja apenas uma parte do universo desses fenômenos psíquicos. É justamente por esta razão que parece mais fácil aprender uma parte do que o universo inteiro. Mas, desse modo, está-se-ia esquecendo que a alma é o único fenômeno imediato deste universo, percebido por nós, e por nós mesmos, a condição indispensável de toda experiência em relação ao universo individual de cada um. Bom, gente, aqui a gente vai vendo que o Jung traz para nós uma reflexão tão simples, mas muito objetiva. A gente observa o mundo sempre sob o aspecto daquilo que nós queremos acreditar, aquilo que nós queremos crer, aquilo que nós queremos que seja verdade, do nosso ponto de vista. Mas é o ponto de vista de cada um. Existe uma complexidade muito maior que ainda não desvendamos, tanto no universo humano, como nas todas as condições inerentes aos seres humanos na Terra. Faz necessário que comecemos então a reestruturar aquilo que a gente pensa, que a gente sente, mas sempre dentro de uma razão transcendente. Aquela razão que transcende as coisas materiais, que busca objetivos mais palpáveis, mais do ponto de vista psíquico, onde o pensamento abstrato, a abstração do pensamento, é fundamental para alcançarmos um entendimento pleno, que nunca será totalmente pleno, porque sempre faltará um pedaço, como o próprio Jung deixou para a gente, que cada momento é um momento das nossas percepções, é um momento da nossa interação com o mundo que está ao nosso redor, com as pessoas que estão ao nosso redor e com aquele ângulo que nós temos para ver o mundo. Mais para frente, a gente vai olhar para esses mesmos fatos, para essa mesma situação, por um outro ponto de vista. Esta falta de paralelismo, como nos ensina a experiência, não é meramente acidental ou sem propósito, mas se deve ao fato de que o inconsciente se comporta de maneira compensatória ou complementar em relação à consciência. Podemos inverter a formulação e dizer que a consciência se comporta de maneira compensatória em relação ao inconsciente. E como resultado dessa luta íntima entre a consciência e o inconsciente, aquilo que se fala e aquilo que se faz realmente, aquilo que se sente que não deveria fazer e faz, aquilo que se sente que deveria fazer e não faz, traz os conflitos que somatizam em nosso corpo como o nome de doença. São apenas sinais de que alguma coisa não vai bem. E Jung continua para a gente a psique é o eixo do mundo. E não é só uma das grandes condições para a existência do mundo, em geral, mas constitui uma interferência na ordem natural existente e ninguém saberia dizer com certeza onde esta interferência terminaria afinal. É quase desnecessário acentuar a dignidade da alma como objeto de uma ciência. Em vez disso, devemos ressaltar com tanto maior ênfase que uma alteração, por menor que seja, em um fator psíquico, se é uma alteração de princípio, é da maior importância para o conhecimento do mundo, da imagem que temos dele. Olha, gente, a gente tem que observar que existe algo mais transcendente. Jung, ele fez muitos estudos, ele foi ao Egito, ele foi à Índia, ele frequentou reuniões mediúnicas, então ele começou a perceber que existia uma série de ingerências, mas mais importante do que isso, em seu trabalho clínico, em suas análises com seus clientes, né, com seus pacientes, ele descobriu que quando você toma determinadas ações que não são muito compatíveis com aquilo que você deveria fazer pelo seu padrão conscienciológico, você cria um conflito que vai somatizar em algum tipo de doença, ou física ou psíquica. Ele chegou a essa conclusão baseado em várias pesquisas e ele relata nos livros que está lá. Portanto, depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que estás são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Jung veio confirmar para nós que o conflito conscienciológico gera determinados adoecimentos que culminam em doença. Portanto, a recomendação do Cristo, com muita sabedoria, como sempre, e aquele cidadão que havia sido curado de uma doença pertinaz,
deveria tomar muito cuidado daí para frente, porque as consequências poderiam não ser das melhores. A verdade é dura como o diamante, mas delicada como a flor de pessegueiro. Mahatma Gandhi, esse grande líder mundial, que Emmanuel fala que ele tem reconhecimento universal, quer dizer, outros planetas que nos estudam e acompanham nosso processo de evolução, se é universal, não é só na Terra, é fora da Terra também. Senão ele ia falar reconhecimento em todo o planeta Terra. Quem nos estuda e avalia nosso padrão de conhecimento, avaliam a grandeza deste homem que colocou em prática os ensinamentos de Jesus. Para quem acredita em reencarnação, Gandhi é a reencarnação de Barrabás. Bom, gente, agora aqui uma nova fase da nossa observação, das nossas reflexões. Nós vimos até agora uma parte bastante abstrata, onde a gente enfatizou as condições mentais, emocionais e morais da pessoa, baseado em textos de pessoa, no caso do Jung, que veio culminando depois um desfecho que para muitas pessoas não é muito agradável. Bom, mas é uma realidade constatada. Com isso, nós temos agora uma parte um pouco mais sofisticada, um pouco mais delicada, que é bem concreta para a gente ver, porque nós estudamos matemática e a gente sabe a equação linear. Vai dar uma reta, certo? Então aqui nós temos a equação linear, que é uma reta. Agora nós temos uma equação de segundo grau, de uma função quadrática, que é uma curva. Se A for maior que zero, a curva é para cima. Se A for menor que zero, a curva é para baixo. Ela não é linear. Esse é o nosso objetivo de entender. Agora nós temos uma função logarítmica, que ganha uma nova complexidade. A forma de crescimento da curva é bem diferente da que nós vimos anteriormente. Mas nós queremos apenas ver que ela não é linear e tem um crescimento da curva, do resultado da equação, não linear. Certo? Vocês observem que ela vai crescendo aqui, não chega a 2, e aqui ela vai crescendo e não passa muito de 2. Aqui ela vai crescendo em torno do 1, e aqui ela vai crescendo um pouquinho acima do 1, e vai infinitamente assim. Certo? Não é linear. Esse é o objetivo nosso. Mas se vocês observarem, é uma equação que está crescendo de uma forma logarítmica. Aqui está crescendo segundo a função quadrática, aqui segundo a forma linear. Aqui, como a gente está vendo, uma equação logarítmica ou função logarítmica, ela tem um crescimento exponencial, diferente das outras equações. E agora vai vir mais diferença ainda, porque nós temos uma função diferencial. Vocês observem que a linha à esquerda com x negativo, a curva vai seguir num padrão, e à direita, com x positivo, a curva vai seguindo um novo padrão. Parecido, mas não é igual. Certo? E é uma função que, para você definir como ela é, você terá que fazer cálculos bem mais complexos. Aqui, na função integral, vocês veem que é uma curva diferente. No caso dessa equação que foi resolvida aqui, para o gráfico que a gente copiou, ela está acima do zero em relação ao y, certo? E vai crescendo através de curvas bem definidas acima do eixo x, certo? Na parte positiva do y. Poderia ter outros valores, de acordo com a equação. Ela poderia ficar abaixo do eixo x ou no meio do caminho, sendo dividida ali pelo x. A questão que a gente tem que ver é que ela não é linear. Por que a gente está falando isso? Lá na frente a gente vai ver para vocês por que a gente está falando isso aqui. E agora, bem mais complexo, desenho lindo, maravilhoso aqui, de uma equação diferencial integral a partir de cálculos bem mais sofisticados, que normalmente esses desenhos são feitos por computador, embora tinha um professor, ele pegava uma equação e falava o gráfico dessa equação era assim, fazia o desenho e ficava de queixo caído. E o cara era simplesmente um gênio, além de uma pessoa humana excepcional. Agora a gente vai ver que existem duas condições diferentes. Doença e adoecimentos. Doença é o sinal físico de um conjunto de adoecimentos, que resulta em uma etapa final. É o que se vê ou relata, sente-se mais ativamente. Agora, adoecimentos são um conjunto de sintomas mentais, emocionais, energéticos, espirituais, morais, que, com o tempo, gerarão o sinal físico. Este é o que chama atenção, o que se busca o tratamento, erroneamente.
Porque enquanto o adoecimento está em nível mental, emocional e energético, espiritual e moral, é o momento exato de você fazer um tratamento preventivo para não chegar na doença física. Max Tetor e J. Michaud eram unânimes em dizer que a forma de tratar um câncer está em prevenir que ele apareça. E a homeopatia oferece as ferramentas para isso. A fitoterapia também vai oferecer, se a gente souber utilizar, que a gente vai falar mais à frente. E também outras terapias que preveem um tratamento energético natural preventivo. Lembrando que o processo kármico ou de causa e efeito, você não vai se livrar dele. Agora, nós temos aqui os reinos da medicina oriental, ou medicina chinesa, como costuma se dizer. Para os chineses, é um raciocínio que o chinês tem, que a gente não vai procurar entender aqui e falar se estão certos ou se estão errados. Nós vamos raciocinar sobre esse problema e tentar entender como nós podemos solucionar a nossa saúde a partir do entendimento desse gráfico. Para eles, aqui nós temos o reino da água, constituído pelo rim e bexiga, madeira, fígado e vesícula biliar, o fogo é coração e intestino delgado, a terra, que é estômago e baço pâncreas, que o baço e o pâncreas para o chinês é um órgão só, dentro da medicina tradicional chinesa, o metal, que é o pulmão e intestino delgado. No caso aqui, nós estamos falando dos canais de energia, metal, pulmão e intestino grosso. Aqui, eles estão nos mostrando que os canais do pulmão e do intestino grosso, eles são interligados. Quem tem muito problema pulmonar, o tem no intestino grosso. Quem tem muito problema no intestino grosso, terá também pulmonar em outro nível de adoecimento. E depois, para cada um deles, tem um sabor. O sabor da água, o salgado, a madeira, o azedo, o amargo para o fogo, o doce para a terra e o picante para o metal. Lembrando que o limão azedo vai tratar o fígado e a vesícula biliar. E o boldo amargo vai tratar o coração. Diferente, né? Bem diferente daquilo que a gente está acostumado a raciocinar. Agora tem a parte mais delicada e mais importante para que a gente entenda o processo de tratamento da pessoa. O rim gera o fígado, que gera o coração, que gera o baço pâncreas, que gera o pulmão, que gera de novo o rim. Ah, que absurdo, não é assim que funciona. Na nossa cabeça ocidental não é assim. Mas os chineses conceberam essa filosofia há mais de 1000 anos, né? Talvez mais de 5.000 anos. Não sei há quanto tempo, mas é mais de 1000 anos certamente. E aí, nós temos que entender que eles raciocinam assim e dá certo. Então, não tem mais ainda. Por dentro não tem mais um conjuntinho de seta formando uma estrela? Então vamos lá. O rim alimenta o coração, que alimenta o pulmão, que alimenta o fígado, que alimenta o baço pâncreas, que alimenta o rim. Se você pegar a quebra-pedra, um detalhe muito interessante, a quebra-pedra trata o rim e trata o fígado. Mas quando a pessoa tem inflamação renal devido a uma glicose muito alta, esse quebra-pedra também trata o rim. Portanto, ele trata o baço pâncreas. Senão, ele não melhoraria o rim. Certo? Olha que interessante. Esse vetor baço pâncreas rins vai ser fortalecido pelo quebra-pedra, filosoficamente falando. Quantas gotas eu vou tomar de quebra-pedra para essa finalidade? Eu não estou falando de como você vai se tratar aqui, não. Aqui nós estamos falando só da filosofia e usamos o quebra-pedra para exemplificar. Ele fortalece o rim, ele vai alimentar bem o rim a partir do baço pâncreas. Provavelmente, não estou afirmando, reduzindo a glicose. Porque ele vai tratar a inflamação no rim. Isso tem estudo, tá? Estou falando baseado em estudo que existe. E aqui, o rim vai alimentar bem o fígado. E o fígado vai estar fortalecido para alimentar bem o baço pâncreas. E por conseguinte, o rim também vai alimentar bem o coração. Então, essa partezinha aqui, ó, vai estar toda melhorando. E o baço pâncreas melhora, o pulmão melhora, o rim melhora. Entenderam? Como um conjunto de ações que vai resultar em benefício para a pessoa. Tá certo? É um exemplo apenas didático aqui para vocês. Tá certo? E, por exemplo, você quer tratar um problema ósseo. Para você tratar um problema ósseo de alguém, você tem que entender que, no conceito chinês, quem vai gerar o osso é o rim. Para você tratar, então, o rim, você primeiro tem que tratar o pulmão. Você dá um remédio para a pessoa
Para o pulmão, nós estamos falando de fitoterapia, tá? Você vai trabalhar um conjunto de fitoterapia para tratar o pulmão, depois para tratar o rim, e depois você vai tratar o osso da pessoa e ele vai recuperar o osso. Fazendo isso, o resultado é muito mais rápido, muito mais efetivo e muito mais duradouro. Ah, mas eu não acredito. Não estou aqui para fazer você acreditar. Eu estou aqui mostrando possibilidades para que nós possamos pensar em como poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, a saúde das pessoas. Certo? Aí você vai fazer um curso de fitoterapia, vai estudar fitoterapia, vai aprender para usar uma. A pessoa está com problema de rim, você vai saber que tem que dar uma fitoterapia bastante objetiva para o rim e aquela uma outra que trate um pouco o pulmão, outra que trata um pouco o fígado. Aí você vai, ó, ficar joia. Tá certo? Estamos aqui colocando uma filosofia para vocês que é nova e diferente. Bom, aí nós temos a chamada lei de Arlen-Schultz. Um estímulo químico forte gera baixa energia vital. E, por outro lado, um estímulo químico fraco gera alta energia vital. Aqui é um conceito novo para muitas pessoas. Não quem estuda homeopatia, estuda as terapias naturais mais a fundo, já deve ter deparado com esse conceito alguma vez. Mas para as pessoas que não estão familiarizadas com o estudo das terapias naturais, a pessoa vai olhar e vai dizer assim, mas o que é isso? Isso aqui é uma lei que se você faz um chá muito concentrado, você vai diminuir a energia vital da pessoa. Se você faz esse chá e na hora de tomar ele seja bastante diluído, você vai aumentar a energia vital da pessoa. E, para os estudiosos das terapias naturais, principalmente da área da homeopatia, entende que é a energia vital fortalecida que vai vencer as bactérias que tem no organismo. A questão é fornecer, entre aspas, uma frequência vibratória que vai fazer com que o organismo tenha aquela força necessária para combater aquela bactéria ou aquele vírus. É tão simples que chega a ser complexo. Aí, eis a causa de qualquer doença. Tem estudos falando sobre miasma, a gente vai falar aqui bem rapidinho, bem simples. Para Hahnemann, a base de todas as doenças era a psoríase. Depois, mais tarde, ele descobriu a psicose e descobriu o letismo, que iam complicando as doenças, e ele dizia que tratar uma pessoa com os 3 miasmas era muito difícil. Imagine hoje nossa situação. Mais tarde, Leon Vanier e Antônio Nebel descobrem o tuberculinismo, descobrem e classificam os sintomas mentais, emocionais e físicos do tuberculinismo. Depois, Antônio Nebel classifica o cancerinismo, colocando ali os sintomas mentais, emocionais e físicos do cancerinismo. E mais tarde, o aditismo DGO é, então, catalogado pelo autor do livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, de onde nós tiramos esse desenho. Entendendo, assim, nós vamos caminhando e vendo, então, olha que coisa importante. Se vocês... a psoríase é como se você tivesse tido sarna. A psicose é como se você tivesse tido gonorreia. O luteismo é como se você tivesse tido sífilis. Agora, são miasmas secundários? Tuberculinismo, predisposição aos problemas respiratórios. Cancerinismo, predisposição às neoformações. E aditismo é o surto da razão. E o DGO é quando a pessoa tem um processo de adoecimento que já é muito mais difícil de tratar, como a AIDS, o câncer, um diabetes muito severo, artrose e por aí vai, aquelas doenças físicas que são complexas de serem tratadas. Aí, nós vamos ver essa equaçãozinha que está aqui, ó. Tuberculinismo, psoríase mais luteismo, mais um pouco de psicose. Cancerinismo, psoríase, psicose e luteismo. Observem que todos os 3 letras estão maiúsculas. No aditismo, psoríase ao quadrado, luteismo ao quadrado, mais psicose. No DGO está tudo ao quadrado. São processos de adoecimentos que vão se somatizando, vão se somando. E aí vem a questão de entender o processo de tratamento, que é exoneração, que é agravamento, porque sempre que você trata e exonera, você diminui o nível de hierarquia do adoecimento. E sempre que você trata e suprime esse adoecimento, você aumenta a hierarquia do adoecimento. É um conceito novo, diferente, mas importante de se entender. Durante o tratamento, você tem que observar, então, o seguinte.
as plantas, a fitoterapia e o que ela trata, você pode trabalhar cada um desses miasmas usando a fitoterapia mais adequada a cada um deles. Certo? Lembrando sempre que tem que começar de cima para baixo. E o outro dado importante que a gente tem que lembrar para vocês. Sem sífilis não tem tuberculose. Sem gonorreia não tem câncer. E sem gonorreia e sem tuberculose não vai ter tuberculinismo, vai ter cancerinismo, muito menos aiditismo. Diferentes conceitos. Eu sei que muitos de vocês vão dar risada disso aqui no primeiro momento, mas no segundo momento vocês vão começar a refletir. Vocês são inteligentes, vocês vão falar assim, opa, mas fulano teve tal doença, agora tem tal doença, Beltrano teve tal doença, agora tem tal doença. Aí você vai montar um arcabouço de entendimento para começar a trabalhar esses conceitos no dia a dia. Agora vamos lá. No tratamento, início do uso do remédio. Observação pelas leis de Hering. Olha, mas o que é isso? Leis de Hering? É também chamada de leis da cura. Exoneração. Alívio. Melhora do adoecimento. Cura próxima. Agravamento. Sem alívio. Piora do adoecimento. Cura distante. Olha que interessante. Certo? Dentro do processo de entendimento da lei de Hering, vamos para frente aqui que a gente vai entender melhor, a gente vai vendo que se você suprime a doença, aumenta a hierarquia. Se você faz um tratamento exonerativo, a doença diminui de hierarquia e ela vai ter melhoras. Veja bem, a melhora pela lei de Hering, a ordem é a seguinte: melhora o cérebro, não é a memória, o cérebro, melhora o coração, a pineal, que vai definir o comportamento da pessoa e outras coisas mais, seria o sistema glandular, o fígado, o pulmão, o rim, os músculos, os ossos, a unha e a pele. A pele, a última a melhorar, a última a ser tratada. Olha que interessante. Aí a gente vai ver agora que, dentro desse princípio da lei de Hering, se você tem um problema pulmonar e você deixa de tratá-lo das formas que a gente chama de hahnemannianamente, ou seja, observar as causas desse adoecimento, fazer um tratamento exonerativo, bem drenado, para você ter a melhora real do pulmão, o próximo passo será ter um problema de rim. Mas nós não queremos problema com o rim, porque o rim não pode adoecer. Assim sendo, o problema do pulmão vai durar um pouco mais de tempo. A pessoa vai sentir cansaço, dores musculares. Aí você vai trabalhar e torcer para não passar pelo problema ósseo. As unhas estão feias, quebradiças, você vai continuar o tratamento, as unhas vão melhorar e automaticamente a pele fica mais rejuvenescida, com menos ruga, inclusive menos rugas. Se você trata o cancerinismo, as rugas desaparecem, conforme a gente viu no slide anterior. Observem que hoje muito se fala em pessoas com depressão. A depressão seria aqui na pineal. Então, pulmão sobrecarregado, fígado sobrecarregado e vem aqui para a depressão. Um adoecimento bastante maçante dentro da sociedade, os problemas cardíacos. Entenderam o processo? Fazendo o tratamento anti-hahnemanniano, contrário às leis hahnemannianas, o adoecimento vem aumentando de hierarquia, a pessoa vai ficando cada vez pior. Fazendo o tratamento dentro dos padrões hahnemannianos, a doença vai diminuindo de hierarquia e a pessoa vai ficando cada vez melhor. Esse tratamento pode ser feito com homeopatia, com floral, com fitoterapia, com o auxílio de todos eles e principalmente uma boa dieta, porque a boa alimentação é fundamental para recuperarmos a saúde. E também, dentro da lei de Hering, também estipula o seguinte: a doença melhora de cima para baixo, de dentro para fora, na ordem inversa do seu aparecimento. Mas, se a gente for fazer um estudo minucioso da lei de Hering, vai ficar muito grande o estudo. Temos aí 2 vídeos falando sobre as leis de Hering em nosso canal. Agora, a estrutura mental, segundo Jorge Vitoucas, no livro Homeopatia, Ciência e Cura. De baixo para cima, que vai crescendo o adoecimento. De cima para baixo, quando a pessoa vai melhorando, mas o padrão das pessoas é ir adoecendo. Distração, está muito distraído, está bem de saúde. Estou esquecido, está complicando. Falta de concentração, opa, as coisas estão mais complexas. Embotamento, não entendo, leio, não compreendo. Letargia, quero ficar só deitado dormindo. Delírios.
já é um aspecto mais complexo do adoecimento, as ideias paranoicas ainda mais complexo ainda. Delírio destrutivo, a pessoa tenta se mutilar, fazer uma automutilação e completa confusão mental, a pessoa não sabe nem onde está. É aqueles que chegam ao ponto de serem internados. Agora, pelo lado emocional, insatisfação, irritabilidade e ansiedade está dentro de uns padrões ainda de baixa hierarquia de adoecimento. Fobias, angústias, tristeza, apatia, depressão, com ideias de autoextermínio, é um estado muito complexo de adoecimento. A gente vai vendo que aqui os níveis de adoecimento no mental e no emocional, eles ganham contornos bem diferentes e palpáveis. Você pode mensurar o estado de saúde daquela pessoa por aquilo que ela te relata. E agora? Nós temos aqui os chakras e os corpos sutis, os corpos energéticos das pessoas. Meu Deus, onde você quer chegar com isso? Nós já falamos da estrutura emocional, de como que a psique interfere nos seres humanos de alguma forma bem sutil, né? Que o Jung ele vai dando detalhes para nós pensarmos. Aí aqui nós temos, aqui, a primeira figura à esquerda da tela, nós temos os corpos e a posição dos chakras, dos 7 principais chakras. O corpo etérico padrão é onde é tratado com a acupuntura, a fitoterapia, as cirurgias espirituais, são feitas neste corpo etérico, certo? Aqui o corpo emocional, onde o tratamento com floral interfere. Agora nós temos o corpo mental, ainda um pouco mais sofisticado, onde a homeopatia vai agir. O astral é um emocional que eu chamaria de emocional de vidas passadas. Para você mexer nele, alguns florais de alta hierarquia podem mexer nessa estrutura, mas nem todos. E o etérico padrão é aquele que nos dá essa carinha bonita que nós temos, resultado de um processo evolutivo de milênios. Milênios e milênios e milênios, para nos dar essa aparência que nós temos. Ah, mas é herança dos nossos pais. Todo padrão de adoecimento está pautado em o que você trouxe de outra vida, o que você herda dos seus pais e que você gera e adquire. Sendo assim, aquilo que você traz de outra vida vai ter uma influência, um peso muito maior na análise dos fatos. Mas como nós não sabemos o que trouxemos de outra vida, a gente tem apenas a ideia. A gente tem aquele pensamento de que talvez seja assim, baseado em estudos. Então, é uma diagnose, é uma possibilidade que a gente tem de abstrair a mente e entender os processos de adoecimento e tratamento. Agora, vem a parte mais sofisticada, mais complexa, que é o corpo causal. É nosso HD de vários megateras que está guardado todos os nossos caminhos existenciais, todas as nossas vidas. E Jesus lia como a palma da mão. Pode, para quem quiser mais detalhes sobre isso, leia os livros Homens Notáveis e Mulheres Fascinantes, que tem lá vários dados, como Jesus não fala como que ele fazia a leitura, mas mostrava ele fazendo a leitura daquelas pessoas que ele poderia ajudar da forma A, B, C e das consequências para aquelas pessoas ao longo da vida. Padrões muito bem definidos, padrões muito bem elaborados, certo? E depois nós temos o corpo celestial, que seria o nosso espírito, a essência divina, ou a nossa consciência, como queiram, mas é aquele ponto de luz que nos liga a Deus. E aqui uma aura saudável, uma aura bonitinha, toda bem estruturada, bem montada. Agora vamos de novo voltar para novos aspectos filosóficos das fitoterapias. Cuidado! No caule das mais belas flores tem espinho. No aroma agradável de muitas flores há substâncias alucinógenas e tóxicas. Ninguém tem dúvida disso, certo? Mas é importante que a gente entenda que elas podem nos beneficiar, desde que seja adequadamente preparada. As flores devidamente preparadas mudam sentimentos. Aí aqui nós temos a Hymenaea estigonocarpa, que é o jatobá, cuja flor trata os conflitos de casais, ajuda os casais a terem melhor interação entre si. E a outra, Aristolóquia, que é o cipó mil homens, que trata os distúrbios do sexo com relação à culpa. As pessoas acham que sexo é pecado, aí está no casamento, não querem mais fazer sexo, acaba o casamento, vai um para cada lado,
e as pessoas sofrem, os filhos sofrem por causa da situação, e o Aristoloquia pode ajudar a pessoa nisso. Teve um caso que nós tomamos conhecimento de uma pessoa com 45 anos. Ela foi fazer o preventivo e a médica disse: você está com o útero de uma mulher 10 anos mais velha. E a tireoide dela estava bem complicada, precisaria de um remédio de reposição de aqueles miligramas ali bem grande. Então o terapeuta passa para ela a Aristoloquia, já que, é importante entender, ela tinha uma grande culpa quando fazia sexo mesmo, sendo só com o marido. A coisa parece absurda, mas existe esse sentimento, existe esse adoecimento da pessoa. E ela achava aquilo que era nojento, que era pecado, por que ela tinha que fazer aquilo? Aí que ela toma Aristoloquia, muda de ideia, muda as configurações lá do seu processamento de dados, vamos falar assim de uma forma mais jovial, né? E ela então começa a ter melhor interação com o marido, começa a vivenciar melhor aquele momento íntimo com o marido, sem culpa, sem achar que vai para o inferno por causa disso. E ela volta na médica um mês depois, e a médica: o que você usou? Porque teu útero está de uma mulher 10 anos mais nova que você? Aí fez os testes da tireoide, você regularizou a tireoide, o que você fez? Simplesmente usou a Aristoloquia, floral. Ah, como que faz o floral da Aristoloquia? Compra na farmácia. Procura um terapeuta para indicar. Aí vem aquelas frasezinhas que eu gosto muito. Às vezes, é aquela pessoa que ninguém espera, é a que vai fazer as coisas que ninguém possa imaginar. Está no filme Jogo de Imitação e o Christopher falava para o Alan Turing. É importante, gente, que a gente entenda que às vezes a gente olha para um colega assim e fala assim: nossa, quem é essa pessoa? E essa pessoa dá tanto exemplo de vida para a gente, bons ou ruins, cada um com seu cada um. Então, às vezes, aquela pessoa que ninguém espera é que vai fazer as coisas que ninguém possa imaginar. E no filme tem um caso exatamente assim. Educar os sentimentos, eis o caminho da nova era da humanidade. Anatoly Lunácharsky. Aí nós temos que treinar, educar nossos sentimentos. Lembrando que Anatoly Lunácharsky foi o ministro da Educação da era soviética, em que, colocando em prática, gerenciando o plano de educação elaborado por Nadezhda Krupskaya, erradicou em 10 anos o analfabetismo entre o povo soviético. Simplesmente o país, que era quase a metade do mundo, que é a União Soviética na época, ficasse alfabetizada em 10 anos. Uma coisa magnífica. E outra frasezinha pequena ali, das pessoas que você menos espera, sai a informação que você precisa. É uma parafraseando a frase de cima, mas com palavras diferentes, porque as pessoas precisam de uma informação, encontram com a pessoa que tem aquela informação e ele não abre o coração para aquela informação. É triste, mas existe. Cada um com as suas escolhas, cada um com os seus problemas. E agora, todas as flores são de potencial logarítmico. Quanto mais venenosa é a planta, menos linear ela é. Bom, essa informação é trazida, logicamente, pelos nossos amigos da espiritualidade. E a gente tem que raciocinar sobre isso. As flores têm potencial logarítmico. E quanto mais venenosa é a planta, menos linear ela é. Seja flores, folha, caule, fruto. É veneno, ela não é linear. Por isso, quando alguém fala assim, olha, tantas gotas para tanto volume de água, tantos ml de água. É para aquelas gotas, para aquele ml de água, não pode mudar. Alguém chegou àquela conclusão e a maioria a maioria dos fitoterápicos foram descobertos por índios, negros ou aqueles médiuns que recebem mensagem do caboclo do mato, que normalmente é a forma que os índios se identificam, ou pelos preto velhos, a grande maioria. Ou aquelas plantas que vieram da Europa foram pelos eremitas, que também eram médiuns que ficavam lá fugindo no meio do mato. Tinha aqueles que aprendiam lá no Egito, depois iam para a Europa e foram disseminando os conhecimentos entre as pessoas, mas a fonte era bastante mística. Nós temos que entender isso. O que são remédios naturais? Remédios preparados a partir de partes da planta, mais industrializados. O fitoterápico, você pega a planta e faz um chá. Industrializou, colocou lá, é um remédio natural. Você foi lá na farmácia comprar um saquinho de arnica. Aí você pega lá um saquinho
várias partes da planta da arnica, flor, folha, caule, raiz. Então você comprou lá na farmácia um remédio natural que você vai fazer no chá, que vai ser fitoterapia. Esse é o meu entendimento. Tá? Outras pessoas vão falar de outra forma. Mas é só para a gente entender que o remédio natural você já compra ele pronto. E o fitoterápico, de alguma forma, você vai elaborá-lo. Os florais suplementam os energéticos e emocionais obtidos a partir da essência das flores. Existem os florais de Minas, florais de Bach, que é o pioneiro, né, que foi o primeiro que foi criado, e também os florais australianos. Esses três são muito bem estruturados, com um corpo filosófico muito bem montado e com resultados que a gente conhece. E os outros? Não posso assinar embaixo, porque a gente não conhece todos os fenômenos, todos os resultados, e nem vou criticar ninguém aqui também não. O que a gente puder elogiar, a gente elogia, mas criticar não. O que são elixires? Suplementos energéticos especiais, obtidos de plantas ou minerais. Aí um dia a pessoa falando sobre os elixires, eu fiquei assim meio que rindo da cara dele. E aí um amigo meu falou assim, então faz o teste. Chega em casa, amanhã, quando o sol estiver nascendo, você vai pegar um copo d'água, vai colocar na janela, tira a aliança e coloca dentro do copo de água. E deixa o sol bater. Umas 2 horas depois você toma. Mas não me responsabilize. Mas eu não me responsabilizarei pelo efeito que vai te causar. Você vai tomar? Aí falei, claro que não. Ele falou, então não ri da teoria que o irmão está apresentando aqui. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente desconhece e a gente não tem coragem de fazer o teste. O que é homeopatia? Remédios energéticos vibracionais obtidos a partir de plantas, secreções de animais, alguns animais, minerais, pus e outros. A homeopatia pode fazer remédio de qualquer coisa, inclusive da poeira que você tem alergia. Ayurveda. Ayurveda, a medicina tradicional da Índia, ela considera as noshas. Que são noshas? Então, a classificação das pessoas, vata, pitta, kapha, usa basicamente alimentos como remédio, mas ela incorpora tudo aquilo que for útil ao tratamento. Não tem preconceito contra nenhuma terapia. Usa muita acupuntura, usa também homeopatia, muita fitoterapia, que faz parte desse conjunto de tratamento que ela usa normalmente, e resultados maravilhosos. Até porque a Índia, apesar de todas as adversidades que ela enfrenta, o povo é bastante saudável. E assim, a gente vai vendo que temos muito que aprender, certo? O Vata são pessoas muito magras, nunca engordam. O Pitta são pessoas que engordam e emagrecem, mas tem sempre um padrão. E o Kapha são aquelas que engordam até com o cheiro do alimento. E eles têm lá as técnicas para identificar cada um deles. E a gente normalmente fica entre o Pitta e o Vata, ou o Pitta e o Kapha, que a grande maioria dos brasileiros vai ficar, que a maioria das pessoas vão ficar. E com isso, a gente vai ter, quem quiser se tratar com uma terapia Ayurveda, tem que procurar alguém que conheça a terapia Ayurveda para fazer o tratamento. Na medicina oriental, usa um conjunto de recursos energéticos e naturais como acupuntura, que usa agulhas, mocha-bustão, que usa bastões quentes, ventosas, que usa aquelas espécies de copo aquecidos, e assim tem outras e outras terapias que estão ali presentes também. E no caso, há muita fitoterapia. A medicina oriental, que faz parte do título do nosso vídeo, ela usa um conjunto de recursos energéticos e naturais, como acupuntura, que usa agulhas, mocha-bustão, que usa bastões quentes, ventosas, que usa aquela espécie de copo, que são aquecidos, é uma espécie, porque ele é gordinho, né? Ele não é um copo comum igual o nosso, copo normal, certo? Mas não deixa de ser um copo, mas tem um formato especial e feito especialmente para aquela finalidade. E a fitoterapia, com conceitos muito diferentes daquilo que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. Temos que buscar entender um pouco da ideia chinesa da saúde, da ideia chinesa do tratamento, da ideia chinesa das plantas, para a gente obter bons resultados, tais quais eles obtêm. E o jejum é uma das técnicas de tratamento oriental muito antiga, muito utilizada e extremamente útil para fortalecer o corpo físico, desintoxicando-o. Cada um com seus conceitos e seus entendimentos, mas nós temos que entender o conceito de jejum e as práticas que tem de jejum. Ninguém vai fazer jejum de cabeça, vou fazer desse jeito. Tem que fazer isso com certa orientação,
fazer com certo conhecimento de causa. Existem remédios complementares que seguem bem antídotos e inimigos. Os complementares, um complementa o outro. Que segue bem, ele segue bem aquele primeiro que você indicou. E os antídotos, eles vão atenuar o efeito daquele que você já tomou. Ou um atenua o efeito do outro. Os inimigos, quem tomar um remédio e em seguida, nós estamos falando de fitoterapia, e tomar uma fito que seja inimiga daquela anterior, vai ter resultados diferentes, vai ter reações diferentes. É muito interessante isso. Sistema imunológico. Quanto mais rápido suprime o sintoma físico, mais rápido o problema vai para um órgão sutil, onde nenhum bisturi pode alcançar. E o conceito de pecado, que a gente falou lá atrás, pecado, lá na frente a gente vai falar, no conceito espiritualista moderno, é a geratriz de uma causa que você terá de reparar. Você bateu em alguém, alguém vai bater em você, seja nessa vida ou seja na outra. Só para simplificar. Cuidado com essas geratrizes que tem ali. Nos termos atuais, essa geratriz de adoecimentos são chamados também de sintomas mentais, emocionais, espirituais e morais, ou psiconeuroendócrino-imunológicos. Esses sintomas são de extrema importância para serem observados para podermos alcançar o nosso objetivo. Bom, aqui tem o milho com solo e a plantação tratado com homeopatia. Nós temos esses milhos, esse grão de milho. Aqui, esse cor de rosa aqui foi colorido de rosa simplesmente para ilustrar, mas apresentado. Esse milho cor de rosa aqui é o milho comum. E esse que está aqui na cor natural, lógico que esse aqui foi colorido para diferenciar. Dentro dessas garrafinhas tem a mesma quantidade de grão de milho que foi contado pelas pessoas que estavam apresentando o trabalho aqui. Sendo que esse que foi colorido aqui de avermelhado, de cor de rosa, é o milho comum. E esse que está aqui em cor natural foi o milho que teve o solo tratado homeopaticamente e a plantação também tratada homeopaticamente. E aqui do outro lado, também mostrando, nós temos o repolho, que foi plantado em solo tratado homeopaticamente, e a plantação também foi tratada homeopaticamente. Olha o tamanho que o repolho ficou. Este aqui, colhido em local onde foi tratado de forma convencional. Isso aqui com as terapias naturais. A gente falou homeopaticamente, mas foi usado várias técnicas energéticas e naturais para a produção desses alimentos. Tudo que se coloca no álcool vira remédio. Mas o problema é que desconhecemos o seu potencial terapêutico. Mas existem exceções. Que tem determinada substância, como a velose, por exemplo, se você botar no álcool, já era. Não vai ter valor terapêutico. Bom, nós temos aqui que quando você coloca qualquer vegetal, estamos falando aqui da fitoterapia, então vegetal, no álcool, trata o mental. Álcool, cachaça. No conhaque, trata o emocional. Na vodka, trata o sentimento. No vinho branco, põe para fora. No vinho tinto, trata. Na água, trata. E não há reticências porque cada substância exige um determinado preparo. E nós temos que entender isso. Quando você faz um chá, você está colocando na água, água quente. Umas você vai colocar água quente na planta, a planta na água quente, ou outras você vai colocar para ferver por um tempo X, Y, Z, de acordo com a planta. Lembra lá daquela que a gente falou lá, não é linear. Tá certo? Bom, aqui é um conjunto de dados. Lembrando que se a pessoa tem um problema no coração ou no rim, não pode tomar a tintura feita no vinho branco, porque o coração inflamar, tirar a inflamação do coração para fora é algo bem delicado, bem complexo. E assim como também no rim. Só com essa ilustração para vocês aqui. Mas no vinho tinto simplesmente trata? Sim. Eu conheço uma pessoa que tinha muito problema renal, fez uma garrafada de vinho tinto com romã, tomou várias garrafadas daquela dali, e ficou muitos e muitos anos sem ter problema renal.
Por isso, ele trata. Ah, mas é só um exemplo. Mas quantos exemplos eu posso dar aqui? Posso dar um. Senão a gente vai ficar o dia inteiro falando aqui. Certo? E assim, sucessivamente. Ah, então quando que a gente vai usar o vinho branco? Quando for no local que você tenha segurança, ele pode pôr para fora aquele problema. Certo? Toda substância só é efetivamente capaz de curar se ela é capaz de causar a doença que se propõe a tratar e mudar padrões meta-emocionais. Esse conceito é fundamental, parafraseando o Hahnemann também, né, que o Hahnemann que deixou claro para a gente isso, no parágrafo 212 do Organon. Se uma substância causa determinada doença, ela é capaz de tratar, devidamente preparada, a doença que ela causa. Fica aí o conceito para a gente ver. Aqui nós temos os florais de Minas, que a gente colocou aqui, os sonchos e sinapse. SS aqui é para eu lembrar que os sonchos é a serraia e sinapse é mostarda. Os sonchos vai tratar uma depressão de causa conhecida e o sinapse é uma depressão de causa desconhecida. Tá certo? Isso aqui está lá no Farol de Minas, é um conceito que a gente tem, que a gente pode usar. Ok? Bom, e o Veloz pode tratar o câncer? Como? Muitas pesquisas estão sendo feitas, muitos estudos estão sendo feitos. Existem pessoas que dizem ter a fórmula ideal para que seja alcançado esse objetivo, mas aqui na internet nós vamos deixar só a interrogação. Pode ser tratado? De que forma? Uma coisa a gente já sabe, não pode botar no álcool. Nem nada alcoólico, tá certo? O feijão e a desidrose. Foi um caso interessante que uma criança de 2 anos e meio, a mãe com a mão ficava toda ferida, em todo mês de agosto, a mão da mãe ficava toda ferida. E um dia essa criança entra na cozinha e fala assim: mamãe, você não pode comer feijão. Por quê? Senão não vai melhorar a sua mão. A mãe ficou encucada com aquilo ali, depois já comentou com a gente, e ela parou de comer feijão, né? E a desidrose desapareceu. Mais tarde, uma parente da minha tia me ligou falando sobre a desidrose, que estava precisando do tratamento, que não tinha mais jeito de tratar, há muitos anos tratando e não melhorava, só piorava. Eu cheguei e falei, olha, aconteceu um caso com uma conhecida nossa, assim. Ela falou, mas isso é impossível, ela só come feijão, ela só come feijoada, todo dia ela come feijoada, ela não vai deixar de comer. Então não vai melhorar a mão. Entre melhorar a mão e comer feijoada, ela preferiu melhorar a mão. Hoje ela tem uma saúde muito boa, melhorou não só a mão, mas melhorou muitos outros aspectos de adoecimento que ela tinha, inclusive a bronquite. Não ficou curada da bronquite, mas melhorou, espaçou as crises e não teve mais desidrose. Então, se você tem desidrose, conhece alguém que tem desidrose, sugere, não coma feijão, soja, lentilha, ervilha, certo? Todas essas famílias aí das leguminosas. E para aqueles que querem fazer pesquisa, Eupatório perfoliatum mata vírus. Quanto mais diluído é o Eupatório perfoliatum, mais efeito tem a te proteger e te ajudar a se livrar dos vírus. Mas são todos os vírus? A grande maioria. Tá certo? Eupatório, principalmente o da dengue. Mas ele tem que ser bem diluído. Da mesma forma, a tropa belladonna é um excelente bactericida, principalmente para aquelas bactérias mais complicadas, que é o Staphylococcus e Streptococcus. Ela tem que ser bem diluída para obter esse resultado. Nós nos propomos a falar aqui de fitoterapia, nós não vamos entrar em, diluída, então quer dizer diluída, internalizada no processo homeopático? Claro, mas a gente vai deixar aqui para as pessoas raciocinarem em que a concentração, em alguns casos, quanto menos concentração da substância, mais efeito vai ter. Na pesquisa, como se faz a pesquisa? No laboratório, vai tentar matar os Streptococcus, Staphylococcus, usando a tropa belladonna, e a pessoa vai chegar lá às devidas conclusões a partir das pesquisas, tá certo? E a gente tem ali a questão da convulsão, que a tropa belladonna é um dos remédios que trata a convulsão, bem diluído, e o cobre também é o principal remédio para a convulsão, também bem diluído. Vamos lá. Nós temos a depressão e ela tem 3 aspectos. Uma é devido à supressão de adoecimentos, principalmente sinusite e infecção de garganta. A outra, por intoxicações por algum metal pesado ou por alguma substância que para aquela pessoa é tóxica. É muito importante entendermos isso. Certas substâncias para alguma pessoa é tóxica. Todo mundo antigamente comia trigo, comia pão.
E hoje temos os celíacos, que são alérgicos ao trigo, não podem comer trigo de jeito nenhum. Tá certo? E tem, pasmem, a depressão de causa espiritual. Ah, já você está doido? Não. Se você quer, está duvidando, tudo bem, você pode duvidar, mas procure vídeos do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele vai falar de vários casos de doenças causadas por espíritos. E o Sérgio Felipe de Oliveira é considerado um dos melhores psiquiatras do Brasil, talvez do mundo. Tá certo? Então, aqui nós falamos sobre bastante coisa. O gergelim é muito usado pelos índios para limpar a vista. Se você consome gergelim, limpa a vista. Certo? Aí se eu fizer a tintura de gergelim, ninguém fez até hoje, aí a gente tem que ter cuidado. Porque já tem relato de uma pessoa que resolveu fazer a tintura e ele expectorou muita coisa, tirou muito catarro. E aqui, para a gente fechar de uma forma bem poética, as flores falam sem palavras. Quando você anda pelo cerrado, às vezes na época da seca, você encontra flores lindas lá no meio do cerrado. Né? As flores são a assinatura de Deus na natureza, para que os homens reconheçam sua grandeza nas cores e nos aromas que elas exalam. João Boneco. João Boneco era um trabalhador rural e ele sempre falava isso para um farmacêutico, o qual ele chamava de meu mestre. Era uma pessoa muito simples e deixou para a gente aí essa frase, um grande amigo nosso, uma pessoa ímpar. Que a paz esteja com ele, que a paz esteja com todos nós e que possamos fazermos agora para frente reflexões diferentes. Como entender as terapias naturais por um prisma mais transcendente sobre os aspectos dos sintomas também mentais e emocionais. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ajude-nos a levar esses conhecimentos, essas reflexões a outras pessoas que talvez também se interessem ou que passarão a se interessar. Paz e luz a todos.